Eu cresci ouvindo que não era suficiente. Não era bonita o bastante, não era inteligente o bastante, não era carismática o bastante. Tudo porque eu tinha uma irmã gêmea, Helena, a preferida, a versão melhorada de mim, segundo minha mãe. Sempre que eu tentava me destacar, parecia que o mundo conspirava para mostrar que eu jamais chegaria ao nível dela. Se eu tirava uma boa nota, era porque a professora tinha pegado leve. Se eu arrumava um emprego, era porque Helena não tinha se interessado por aquela vaga. Quando eu consegui meu primeiro namorado, adivinha? Ele terminou comigo 2 meses depois porque não conseguia parar de pensar na Helena. Eu deixei de sentir ciúmes e comecei a sentir vergonha de existir. Era como se eu fosse um rascunho defeituoso, e minha irmã, a obra-prima. A frase que marcou minha vida aconteceu numa noite de Natal, quando eu tinha 19 anos. Eu estava ajudando a arrumar a mesa, e ouvi minha mãe, achando que eu não estava por perto, dizer para uma tia: "A Ana só está aí por sorte. Se fosse só a Helena, a gente já estaria garantido. Ela vai longe. A outra, bom, não precisamos dela." Foi como se alguém tivesse enfiado um punhal no meu peito. Eu tremi, larguei um prato, e ele se espatifou no chão. Todo mundo olhou para mim como se eu tivesse estragado a festa. Ninguém se importou com a frase. Ninguém negou. Ninguém tentou me defender. Naquela noite, eu chorei até sentir gosto de sangue na garganta de tanto segurar os soluços. Foi também naquela noite que eu decidi, eu nunca mais ia implorar por amor. Os anos seguintes foram de luta. Trabalhos mal pagos, aluguel de kitnet fedorenta, comida de micro-ondas. Enquanto isso, Helena fazia faculdade particular paga pelos meus pais, viajava para a Europa nas férias, postava fotos sorrindo com vestidos caros. Eu assistia tudo pelas redes sociais. Dói admitir, mas eu sentia ódio. Ódio dela, ódio de mim, ódio de todo mundo. Mas foi esse ódio que me fez sobreviver. Eu mergulhei no trabalho. Entrei como assistente em uma empresa de logística e enquanto todo mundo da minha idade estava em festas, eu estudava planilhas, cursos online, tudo que pudesse me dar uma vantagem. Eu cresci rápido. Tão rápido que em 4 anos, eu já tinha um cargo de supervisão. Foi nessa época que Helena reapareceu na minha vida. Ela me ligou, com a mesma voz doce que enganava todo mundo, e disse: "Oi, mana. Preciso de você. Será que pode me ajudar? Estou com umas dificuldades." Quase ri da ironia. A mesma irmã que cresceu me jogando para baixo, agora me pedia ajuda. Eu cedi. Talvez por fraqueza, talvez porque uma parte de mim ainda queria acreditar que família podia ser algo além de veneno. Eu a contratei como assistente. Dei a ela a chance que ninguém nunca me deu. Nos primeiros meses, parecia dar certo. Helena vinha trabalhar arrumada, sorridente e elogiada pelos colegas. Eu ouvia pessoas dizendo: "Nossa, sua irmã é incrível. Como vocês são diferentes, né?" E aquilo ainda doía, mas eu engolia. Até que começaram os problemas. Planilhas alteradas, contratos perdidos, relatórios entregues com informações erradas. Tudo sempre ligado a Helena. Mas quando eu cobrava, ela chorava. Fazia aquela cara de vítima que eu conhecia desde criança e dizia: "Você não confia em mim porque tem inveja." Sempre foi assim. E como sempre, os outros acreditavam nela. Eu, de novo, era a vilã. Um dia, recebi um e-mail anônimo com provas de que Helena estava sabotando o trabalho. Alterava dados de entregas, atrasava pagamentos, tudo para me prejudicar. Eu fiquei em choque. Mas em vez de enfrentar ela na hora, decidi observar em silêncio. Foi então que aconteceu. Numa noite de sexta-feira, eu fui a última a sair do escritório. Passei para revisar alguns documentos e percebi que o servidor estava lento. Quando olhei, vi Helena conectada remotamente, tentando deletar todos os meus arquivos. Todos os projetos que eu tinha construído com suor. Eu senti o chão sumir. Corri até a sala dela. Encontrei minha irmã com um sorriso frio, sem nem tentar disfarçar. "Você não entende, né? Nunca foi sobre você. As pessoas só te aguentam porque eu existo. Se não fosse eu, você seria um 0 à esquerda." Ela se levantou, chegou bem perto, quase colando o rosto no meu. "E sabe do que mais? Não preciso de você. Nunca precisei. É você quem precisa de mim, e eu vou acabar com tudo que você construiu só para provar." Naquele instante, eu senti um medo visceral. Não apenas de perder meu trabalho, mas de perder minha sanidade. Era como se todos os anos de rejeição estivessem ali, na frente dos meus olhos, rindo da minha cara. E então aconteceu algo que até hoje me arrepia. Eu saí correndo do escritório e fui até o estacionamento. Meu carro estava com o freio sabotado. Eu só percebi porque uma funcionária da limpeza me chamou antes de entrar. Ela disse que tinha visto Helena mexendo no carro mais cedo. Se eu tivesse dirigido, eu teria morrido naquela noite. Eu tremia da cabeça aos pés. O cheiro de gasolina, a escuridão do estacionamento, o vazio na minha mente. Pela primeira vez na vida, percebi que minha irmã não era apenas tóxica, ela era perigosa. Naquela madrugada, enquanto eu encarava o teto do meu apartamento, só conseguia pensar: ou eu acabo com ela, ou ela acaba comigo.
E foi aí que tomei a decisão mais sombria da minha vida. Acordei no dia seguinte com uma sensação de vazio tão profunda que parecia rasgar minha alma. Meu apartamento, pequeno e sem luxo, nunca me pareceu tão frio. Cada canto parecia ecoar os risos da minha família, os elogios que sempre iam para Helena, e o desprezo que sempre foi dirigido a mim. Mas algo havia mudado. Eu não queria mais apenas sobreviver. Eu queria me reconstruir. E, acima de tudo, queria me proteger. Os primeiros dias depois da tentativa de sabotagem foram um pesadelo. Eu não dormia direito, revisava meus arquivos uma e outra vez, desconfiava de qualquer ligação, qualquer mensagem. Cada toque no celular me fazia estremecer. Mas havia também uma chama de raiva que queimava dentro de mim. Raiva da Helena, da minha família, de mim mesma por ter permitido que tudo chegasse a esse ponto. Foi nesse momento de desespero que comecei a perceber algo. Minha irmã havia subestimado o quanto eu podia ser resiliente. Ela pensava que eu era fraca, que eu sempre seria a coadjuvante na vida dela. Mas eu aprendi algo que ela nunca quis me ensinar. Eu tinha valor próprio. Não dependia do brilho dela para existir. Não dependia do aplauso da minha mãe ou do reconhecimento de um pai ausente. Comecei devagar, reconstruindo meu mundo. Troquei de apartamento. Encontrei um lugar menor, mas seguro, com câmeras e fechaduras reforçadas. Instalei senhas complicadas em todos os dispositivos e criei backups offline de todos os meus trabalhos. Cada medida era uma afirmação silenciosa. Eu não seria mais vítima. Ao mesmo tempo, comecei a me preparar para enfrentar Helena, mas não de forma impulsiva, não com gritos ou acusações. Eu precisava de provas, de uma estratégia que fosse à prova de falhas. Contratei um especialista em segurança digital para rastrear as ações dela, documentar tudo, registrar cada tentativa de sabotagem, cada mentira. Era como jogar xadrez com alguém que acreditava que o jogo era apenas dela. Mas agora eu também sabia jogar. A cada dia que passava, minha confiança crescia. Não era apenas profissional. Era emocional. Comecei a me permitir sentir prazer em pequenas vitórias, terminar um projeto sem falhas, conseguir que um cliente confiável me elogiasse, pagar minhas próprias contas sem depender de ninguém. Cada conquista era um tijolo na reconstrução da minha autoestima. Mas a vida tem uma maneira cruel de testar nossa força quando estamos começando a acreditar nela. Uma sexta-feira no escritório, enquanto revisava relatórios, recebi uma ligação anônima. A voz era distorcida, mas o conteúdo era claro. Você acha que ganhou, mas nem começou. Se eu quiser, você perde tudo em 1 hora. Meu coração disparou. Eu sabia de quem era. Helena tinha contatos. Ela podia ameaçar minha vida profissional, minha estabilidade, minha sanidade. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim não tremeu. Pela primeira vez, senti que estava pronta para enfrentá-la. Foi quando decidi que era hora de mudar de estratégia. Não mais reagir, mas antecipar. Comecei a estudar todos os movimentos dela, investigar seus contatos, observar suas redes sociais e padrões. Descobri que ela tinha um cúmplice no trabalho, alguém que sempre validava suas ações e escondia erros. Era como descobrir uma teia de aranha que eu podia tocar sem me prender. Enquanto isso, minha relação com a família desmoronava de forma ainda mais intensa. Ao contar para minha mãe sobre a tentativa de sabotagem, ela riu. Não em tom de escárnio, mas de desdém. Ana, você sempre exagera. Helena não faria nada assim. A vergonha e a raiva que senti foram quase físicas. Eu havia colocado minha vida em risco, e a única pessoa que deveria me apoiar decidiu me tratar como louca. Foi então que percebi que minha verdadeira força não viria de minha família, mas de mim mesma. Nos meses seguintes, cada ação da Helena se tornou previsível. Ela não tinha imaginação, só ódio. Eu, por outro lado, aprendi a transformar raiva em inteligência, medo em estratégia. Cada noite eu revisava as provas digitais, catalogava os incidentes, documentava até os menores detalhes. Cada vez que ela tentava sabotar um projeto, eu já estava 2 passos à frente. Mas a vida, como sempre, gosta de colocar surpresas no caminho. Uma manhã, recebi uma notificação de uma transferência bancária inesperada. Um depósito significativo em minha conta, com origem desconhecida. Olhei os detalhes e quase caí da cadeira. Era de uma empresa que Helena administrava, mas que secretamente eu havia descoberto ser a verdadeira fonte de todo o dinheiro da família. Tudo que meus pais pagavam para Helena, na verdade, vinha de contratos que eu tinha supervisionado sem saber. A ironia era brutal. A própria pessoa que me humilhava dependia do meu trabalho para manter o luxo que ostentava. Minha mente explodiu com possibilidades. Esse era o meu ponto de virada. Pela primeira vez, eu não era apenas vítima ou sobrevivente. Eu podia virar o jogo. Eu podia expor Helena, mas precisava ser cautelosa. Ela era imprevisível, e eu sabia que se fizesse movimentos bruscos, poderia reagir de maneira violenta. E foi nesse momento que recebi uma mensagem no celular, sem remetente. Apenas 3 palavras que congelaram meu sangue. Nós estamos observando. O arrepio percorreu minha espinha.
Quem eram eles? Helena? Ou alguém ainda maior, alguém que estava manipulando tudo por trás das cortinas? Meu coração batia descompassado, mas minha mente estava clara. Eu tinha que continuar. Eu tinha que descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto eu encarava a tela, senti que minha reconstrução estava apenas começando. Eu não era mais a Ana que chorava escondida, que se deixava esmagar. Eu era uma força em construção, mas ainda cercada por sombras, por perigos que eu mal começava a compreender. E no fundo, sabia que a próxima jogada seria a mais perigosa de todas. A noite em que recebi a mensagem anônima foi o ponto em que tudo mudou. Eu sabia que não podia mais confiar em ninguém. Nem nos meus colegas de trabalho, nem na família, nem sequer nas minhas próprias lembranças, que sempre me pregavam peças com as comparações entre mim e a Helena. Era um jogo de sobrevivência, e cada passo em falso podia ser fatal. Nos dias seguintes, minha rotina virou quase militar. Eu revisava câmeras, mudava senhas, monitorava as movimentações digitais da minha irmã. Descobri que ela estava tentando me incriminar em uma série de contratos suspeitos. Um advogado que trabalhava com a Helena se mostrava cúmplice, passando informações e alterando documentos. Era como se toda a minha vida tivesse se tornado um campo minado, e eu estivesse tentando atravessá-lo sem fazer barulho. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Não era mais apenas raiva ou medo. Era uma espécie de prazer frio em antecipar os movimentos dela, em preparar armadilhas sutis que ela nem desconfiava. Comecei a me sentir poderosa de um jeito que nunca imaginei. A Ana insegura, rejeitada, diminuída, estava sendo substituída por alguém que entendia que a força verdadeira vinha da mente, não da aprovação alheia. Foi nessa fase que comecei a me aproximar de um jornalista investigativo. Eu sabia que precisava de um aliado que entendesse como expor a Helena sem me colocar diretamente em perigo. Ele me olhou com ceticismo na primeira reunião, mas quando lhe mostrei provas digitais, mensagens interceptadas e o padrão de sabotagem, ele começou a acreditar. A sensação de finalmente ter alguém do meu lado me trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Enquanto planejávamos a estratégia para revelar a verdade, a Helena começou a agir de forma mais ousada. Ela começou a me provocar diretamente, deixando bilhetes no escritório, mensagens com emojis de risada, sempre insinuando que sabia que eu estava tentando derrubá-la. Cada gesto era calculado para me desestabilizar, mas eu não caía mais nas armadilhas emocionais. Eu respirava fundo, analisava cada movimento, e respondia apenas com ações, nunca com palavras. Uma tarde, o jornalista me trouxe uma informação bombástica. A Helena não estava apenas mexendo nos meus projetos. Ela estava infiltrada em outras áreas da empresa, manipulando contratos milionários, desviando dinheiro e criando uma rede de favores obscuros. Se descobrissem isso, toda a empresa poderia ser destruída. Mas ela confiava tanto na impunidade que não percebeu que eu já tinha acesso a todas as provas. Foi quando tomei uma decisão arriscada. Eu precisava encurralá-la de uma vez por todas, mas sem que ela suspeitasse. Comecei a criar documentos falsos, relatórios que pareciam legítimos, mas que na verdade estavam armando a própria queda dela. Cada arquivo, cada e-mail, era uma peça de um quebra-cabeça que só eu podia montar. Enquanto isso, minha vida pessoal começou a melhorar de forma inesperada. Amigos que eu tinha perdido por me afastar de tudo e todos começaram a se reaproximar. Colegas de trabalho que antes me ignoravam começaram a respeitar meu trabalho. Meu corpo estava mais saudável, minha mente mais afiada, e pela primeira vez, senti que estava reconstruindo não só minha carreira, mas minha própria identidade. Mas a Helena não dormia. Ela começou a suspeitar. Mensagens anônimas que eu enviava para testar sua reação a deixavam inquieta. Eu percebia isso através de sinais sutis, mudanças de expressão, telefonemas apressados, pequenas alterações na rotina. Cada sinal era como uma confirmação de que meu plano estava funcionando, mas também aumentava o risco de uma reação imprevisível. Uma noite, voltei para o apartamento exausta, revisando mentalmente todas as etapas do meu plano. Minhas mãos ainda tremiam, mas desta vez não por medo. Tremiam por adrenalina, por consciência de que estava prestes a mudar o jogo de uma forma irreversível. Enquanto digitava uma série de e-mails que seriam enviados automaticamente no dia seguinte, recebi outro aviso, uma foto minha sendo seguida tirada na rua, com uma legenda ameaçadora: "Cuidado, observamos cada passo seu." Meu coração acelerou, mas agora de uma forma diferente. Em vez de paralisar, a ameaça me estimulou. Percebi que quem quer destruir alguém muitas vezes subestima a capacidade de reconstrução da vítima. Eu havia me tornado alguém que aprendia rápido, que antecipava movimentos e usava o medo a meu favor. Nos dias seguintes, minha atenção se concentrou em identificar todos os cúmplices da Helena. Descobri que ela tinha aliados em lugares que eu jamais imaginaria, no departamento financeiro, em fornecedores estratégicos, até em clientes-chave. Cada descoberta aumentava meu poder. Eu podia, agora, pressioná-la sem que ela percebesse.
Podia controlar o fluxo de informações, manipular percepções e preparar o terreno para sua queda. E então aconteceu algo inesperado. Uma manhã, recebi um pacote no meu apartamento. Nenhum remetente, apenas um envelope negro com um cartão dentro. Você acha que está sozinha? Não está. Escolha com cuidado. Dentro do envelope havia uma lista com nomes de pessoas que eu confiava, mas que agora poderiam estar contra mim. O choque foi brutal. Não apenas minha irmã me ameaçava, mas havia forças ocultas, ainda mais perigosas, movendo as peças do tabuleiro. A sensação de estar cercada de inimigos invisíveis era sufocante, mas também reveladora. Pela primeira vez, entendi que a batalha não era apenas contra Helena. Era contra um sistema inteiro que se alimentava de manipulação, de medo e de segredos. E eu estava prestes a descobrir até onde iria a lealdade das pessoas ao meu redor. Enquanto folheava a lista, percebi algo ainda mais perturbador. Alguns nomes eram de pessoas que eu conhecia muito bem, amigos próximos, pessoas que juravam proteger-me. Agora eu tinha provas, mas não sabia em quem confiar. Cada decisão se tornava crítica, e cada passo em falso podia ser mortal. No fundo, porém, havia uma certeza que me sustentava. Eu não era mais a Ana de antes. Eu havia passado pelo fogo da rejeição, da traição e do medo, e saí mais forte, mais esperta, mais perigosa. Mas ainda havia um último obstáculo que precisava enfrentar, a Helena, e tudo que ela representava. E então, naquela noite, enquanto revisava mentalmente meu plano, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz grave disse apenas: "Ela sabe que você sabe. E agora não há volta." Meu estômago gelou, mas ao mesmo tempo, senti algo que não sentia há anos, uma determinação absoluta. Eu estava pronta para ir até o fim. A ligação daquela noite deixou meu coração acelerado, mas, curiosamente, não me paralisou. A voz grave, sem identificar-se, era como um aviso de que eu não estava lidando apenas com minha irmã, mas com algo muito maior. Um jogo de poder em que minhas decisões poderiam custar caro. Respirei fundo, e pela primeira vez, senti clareza absoluta. Ou eu me movia com inteligência, ou seria destruída. Nos dias seguintes, cada passo da minha rotina se tornou uma dança meticulosa de cautela e estratégia. Eu revisava todas as mensagens, todos os contratos, cada e-mail enviado e recebido. Descobri que Helena não estava agindo sozinha. Alguns dos meus antigos amigos, colegas e até conhecidos da família estavam envolvidos, conscientes ou inconscientes, em manter minha queda como inevitável. Era como estar cercada por uma teia invisível que se expandia a cada dia. Decidi então que era a hora de virar o jogo completamente. Eu precisava transformar o medo em ferramenta, a desconfiança em arma. Comecei a plantar evidências que não apenas documentavam as sabotagens de Helena, mas também mostravam seu lado manipulador para aqueles que ainda acreditavam nela. Cada arquivo, cada registro, cada mensagem interceptada era uma pequena explosão silenciosa prestes a detonar na hora certa. Ao mesmo tempo, eu precisava reconstruir minha vida pessoal. A tensão constante me consumia, e eu percebi que não poderia enfrentar tudo sozinha. Reconciliei-me com amigos de confiança, reforcei minha rede de proteção e, discretamente, comecei a treinar técnicas de autodefesa. Sabia que emocionalmente eu estava pronta, mas o mundo físico podia ser cruel. Cada passo era calculado, cada movimento tinha um propósito. O ápice da tensão veio em uma sexta-feira, quando Helena apareceu inesperadamente no meu escritório. Ela entrou com seu sorriso frio, aquele que parecia dizer que estava sempre alguns passos à frente. "Você está ocupada demais tentando ser esperta", disse, como se cada palavra fosse uma lâmina. "Mas cuidado, Ana. Você acha que sabe tudo, mas não sabe nada." Eu respirei fundo e apenas sorri. A diferença é que desta vez, meu sorriso não era de insegurança ou medo. Era calculado, confiante. Eu sabia que tinha algo que ela jamais poderia imaginar. Provas sólidas, registros detalhados de cada sabotagem, e um plano para expor sua rede inteira de manipulação. A primeira fase do meu plano começou discretamente. Eu comecei a enviar mensagens criptografadas para aqueles que haviam sido manipulados por Helena, mostrando evidências que não podiam ser ignoradas. As reações foram lentas, cautelosas, mas começaram a mudar a percepção daqueles que antes me julgavam como a irmã menor, sem brilho. Pela primeira vez, senti o peso da inversão de poder. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava comandando. Mas Helena era inteligente, e isso se tornou evidente rapidamente. Ela começou a perceber que algo estava mudando. Mensagens que antes chegavam com facilidade começaram a ser interceptadas, reuniões começaram a ser questionadas, e pequenas sabotagens começaram a surgir novamente. Eu precisava ser mais rápida, mais precisa, mais implacável. E foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi uma visita anônima em meu apartamento, alguém que dizia ter informações cruciais sobre Helena. Era um intermediário, uma figura misteriosa, envolta em sombras.
Ele me entregou documentos que revelavam não apenas os esquemas de sabotagem, mas também contratos ilegais, movimentações financeiras ilícitas e aliados poderosos de Helena. Cada página que eu folheava me deixava mais consciente do perigo, mas também mais determinada a agir. No entanto, a tensão emocional começou a atingir um ponto crítico. Cada passo que eu dava para me proteger e expor minha irmã parecia me afastar cada vez mais do mundo real. Eu não dormia direito, vivia em estado de alerta constante, e a paranoia se tornava minha companhia diária. Mas ao mesmo tempo, havia um fio de satisfação. Cada pequena vitória, cada aliado que mudava de lado, cada documento que caía nas minhas mãos era uma prova de que eu finalmente estava no controle. Minha estratégia começou a se tornar clara. Eu precisava desmantelar Helena de forma que não houvesse como ela reagir. Mas para isso, eu teria que fazer algo arriscado, me aproximar dela, de forma calculada, e usar sua própria confiança contra ela. Criei um cenário em que ela acreditava que ainda tinha vantagem, enquanto eu reunia todos os elementos para derrubá-la de uma vez. Cada movimento era perigoso, cada interação uma armadilha cuidadosamente planejada. Então, numa noite chuvosa, decidi colocar meu plano em prática. Marquei uma reunião com Helena em um café discreto, longe dos olhos de todos. Enquanto me aproximava do local, senti a tensão percorrer minha espinha. Ela entrou, me viu, e seu sorriso frio se transformou em surpresa sutil. Não podia imaginar que eu estaria tão preparada, tão calculista. Ela se sentou, olhando para mim, tentando decifrar minhas intenções. Ana, que surpresa! Não pensei que você teria coragem de me enfrentar diretamente, disse com um tom que misturava provocação e preocupação. Eu apenas sorri, deixando que o silêncio falasse por mim. Então, lentamente, coloquei sobre a mesa um tablet com todos os documentos e provas da rede de manipulação dela. Cada evidência, cada mensagem interceptada, cada cúmplice identificado. Ela olhou para a tela, e pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Mas o que aconteceu em seguida foi inesperado. Helena não recuou. Ela respirou fundo, inclinou-se para frente e sussurrou. Você acha que venceu, mas não sabe com quem está lidando. Isso é apenas o começo. A ameaça estava clara, mas algo na minha mente mudou. Pela primeira vez, eu percebi que não podia apenas reagir. Precisava antecipar, planejar, ir além do que qualquer um esperava. Enquanto ela saía do café, ainda me lançando olhares ameaçadores, senti que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo, para sempre. Minha reconstrução, minha vingança, minha vida inteira, agora dependiam de cada passo que eu desse. E foi nesse instante que meu celular vibrou novamente. Uma mensagem simples, mas carregada de tensão. Ela sabe que você sabe, mas não está sozinha. Nem você está. O medo voltou, mas agora misturado com uma determinação fria. Eu sabia que a batalha final estava se aproximando. A mensagem que recebi naquela noite foi como um choque elétrico. Ela sabe que você sabe, mas não está sozinha. Nem você está. Meu coração disparou, mas não havia pânico, havia clareza. Finalmente, eu entendia que estava entrando na fase decisiva. Tudo pelo que lutei, toda a dor, toda a rejeição, toda a raiva contida, convergia naquele momento. Eu tinha que terminar o jogo que comecei anos atrás. O dia seguinte foi meticulosamente planejado. Cada passo, cada ligação, cada e-mail era calculado. Eu decidi expor Helena publicamente, mas precisava que fosse de forma impecável, irrefutável. Para isso, contatei o jornalista investigativo, que havia se tornado meu aliado mais confiável. Ele preparou uma reportagem detalhada com provas documentais, registros bancários, mensagens interceptadas, depoimentos de cúmplices e colaboradores que finalmente se convenceram da gravidade das ações de Helena. No escritório, Helena continuava sua rotina, ainda acreditando que estava no controle. Mas eu observava cada movimento dela de longe. Era como ver um predador se iludindo com a própria astúcia, sem perceber que sua presa estava armando a armadilha definitiva. A primeira reação veio através do advogado cúmplice dela. Ele tentou alertá-la discretamente, mas eu já tinha interceptado todas as mensagens. Agora, era o momento de agir. Cada aliado da Helena que eu havia contatado foi informado da verdade. O efeito dominó começou. Pequenas rachaduras surgiram em sua rede de proteção, enquanto sua confiança diminuía a cada minuto. E então, a última peça do plano se encaixou. Uma reunião marcada com toda a diretoria da empresa, sob o pretexto de revisar contratos importantes. Helena entrou confiante, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, mas eu notei a primeira falha, um leve tremor em sua mão, um gesto imperceptível de ansiedade. Durante a reunião, comecei a apresentar os fatos de forma precisa, fria e irrefutável. Um a um, os registros eram mostrados na tela, as provas digitais, os e-mails manipulados, os contratos desviados. Ela tentou reagir, tentando minimizar, mentir, culpar outros. Mas cada palavra que saía de sua boca era rapidamente desmentida pela documentação.
A tensão na sala era palpável. Colegas que antes admiravam Helena agora observavam com choque e incredulidade. A máscara dela começou a rachar, cada argumento enfraquecido pela precisão da minha preparação. Pela primeira vez, percebi que não se tratava apenas de justiça profissional. Era uma vitória emocional, um fechamento de ciclos que me perseguiram por anos. Minha mãe, que entrou discretamente para observar, estava paralisada. As palavras de desprezo que antes me afligiam ecoavam agora em silêncio, mas a diferença era brutal, eu não precisava de validação. Eu não era mais a filha rejeitada, a gêmea menor, a coadjuvante da história de alguém. Eu era a protagonista da minha própria narrativa. Quando Helena finalmente percebeu que estava cercada, tentou uma última cartada, ameaça e chantagem. Mas agora, eu estava pronta. Cada frase, cada gesto, cada manipulação dela foi registrada, arquivada, documentada. Não havia mais como ela escapar. Pela primeira vez, vi medo verdadeiro em seus olhos, o mesmo medo que eu senti tantas vezes crescendo. Depois da reunião, enquanto a diretoria revisava as provas, Helena saiu em silêncio, sem palavras, sem confrontos, derrotada. A sensação de vingança, entretanto, não era doce, era libertadora. Eu não estava mais presa à dor do passado, nem à sombra da minha irmã. Minha força não vinha da destruição dela, mas da reconstrução de mim mesma. Nos dias seguintes, a repercussão foi imensa. Helena perdeu o emprego, sua rede de contatos desmoronou, e aqueles que antes me rejeitavam começaram a reconhecer meu valor. Não por pena, não por compaixão, mas porque a verdade não pode ser ignorada. A sensação de justiça finalmente era tangível. Mas mesmo com a vitória, algo ficou claro. O mundo é um lugar perigoso, cheio de pessoas que agem nas sombras. Eu aprendi a importância de proteção, inteligência e planejamento. Minha vida nunca mais seria a mesma, mas agora eu tinha controle, e o controle era minha maior arma. E então, em uma noite silenciosa, recebi outra mensagem. Desta vez, simples, direta e inesperada. Parabéns. Mas lembre-se, nem tudo termina quando você vence. Meu coração acelerou, mas eu sorri. Pela primeira vez, o medo não me paralisava. Agora cada desafio que surgisse seria enfrentado com astúcia e coragem, porque eu não era mais apenas a Ana rejeitada. Eu era a Ana, reconstruída, implacável e livre. Olhei para o céu pela janela do meu apartamento, respirando fundo, sentindo o peso do passado se dissipar. Sabia que a vida ainda teria obstáculos, traições e surpresas, mas algo em mim estava mudado para sempre. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Não precisava da Helena, não precisava da minha família, não precisava de ninguém que um dia me fez acreditar que não era suficiente. O que eu precisava finalmente era apenas de mim mesma, e isso era mais do que suficiente. E pela primeira vez, senti que podia começar de verdade, sem medo, sem sombras, pronta para escrever minha própria história.